para lá fazer, gerir projetos, portanto, eu que até ali fazia projetos do lado, digamos, dos parceiros do consórcio, agora passava do lado da Comissão a estar a gerir esses projetos. Portanto, gerir projetos, contribuir para definir os programas-quadro, contribuir para alguma legislação, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no IPv6, o novo protocolo de internet, estimou ouvir desde o início a legislação que foi criada, portanto, um contributo que era possível fazer e foi possível fazer lá, portanto, de impacto de nível europeu, de nível internacional. Portanto, isto foram 3 anos, porque ao fim de 2 anos e meio conheci uma pessoa muito querida, que infelizmente já não está entre nós, o amigo Diogo Vasconcelos, que na altura tinha sido nomeado para gerir a UMIC, que era a Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento, e comecei a conhecer os projetos, falando com ele, os projetos que ele tinha para Portugal no âmbito da Sociedade de Informação. Um bocadinho mais alto. E, portanto, conversa e indo trabalhando e ajudando também na definição desses projetos. Ao fim de 3 anos, decidi então voltar a Portugal, basicamente imbuído no espírito de dar realmente um grande contributo para a Sociedade de Informação em Portugal. E, portanto, regresso a Portugal no verão de 2003. E estive mais ou menos 3 anos e meio a trabalhar na UMIC, na altura também na FCCN, não sei se conhece a FCCN, que é basicamente uma instituição que faz projetos interessantes e estruturantes, que é o que interliga as redes das universidades, portanto, aquela rede que vocês usam para aceder à internet, é a FCCN que gera. Hoje vocês têm uma rede de fibra óptica que tem uma largura de banda 10 gigabits, isto não sei se é muito, digamos, se surgir alguma coisa para alguns de vocês, mas eu tive o privilégio de estar na definição desse projeto e na sua implementação, portanto, projetos estruturantes que se fizeram nessa altura, e então isto para aí em finais de 96, por sugestão de mais uma vez de um amigo que a Microsoft dava à procura de uma pessoa para a área da inovação, interrelação com as universidades, portanto, novas tecnologias, e a pessoa dizia-me, aquilo acho que é a tua cara. E, portanto, surge aqui, digamos, nesta forma muito simples, digamos, o passo seguinte na minha carreira profissional, e então, em fevereiro de 2007, comecei a trabalhar na Microsoft, que eu cito ainda estou hoje. Ou seja, desde professor universitário, instituições europeias e depois um contributo que também dei a Portugal, portanto, na altura na UMIC, e agora do lado empresarial. Isto pode parecer um bocadinho, eu diria, muito diferente, mas no fundo é eu termos a vontade de fazer e irmos atrás realmente daquilo que nós acreditamos, onde podemos acrescentar valor. Porque se nós gostamos daquilo que fazemos e acreditamos também nas pessoas com quem vamos trabalhar, reparem, nessa altura estava em Bruxelas, gostava de lá estar, vi o projeto, acreditei na pessoa e acreditei no projeto e antecipei o regresso para Portugal e vim e digo com muita satisfação de muitos projetos que fiz. Hoje estou na Microsoft, se me perguntarem é aqui que vou ficar até o resto da minha vida, digo garantidamente não, não sei até quando, mas garantidamente haverá novos passos na minha carreira profissional para a frente. Portanto, queria deixar aqui um recado que é: vão atrás daquilo que acreditem e as decisões que as tomarem, tomem as decisões com convicção, amadureçam-nas, mas a decisão deve ser sempre vossa. Ouçam os outros, isso é importante, mas as melhores decisões, pelo menos que eu tomei, foram sempre aquelas que eu tomei por mim próprio. Muito obrigado. Renato, eu tenho consciência de que tu tens um avião para apanhar, portanto vamos fazer o seguinte: farás a tua intervenção e sairás quando achares que tens de sair, está bem? Com certeza. Muito obrigado, Paulo. Eu sou o Renato Passo, sou sócio fundador de uma empresa chamada Inoc. Agradeço ao Paulo a oportunidade de estar aqui a falar convosco. Pensei que vinha dar aqui a dimensão empreendedora, mas já percebi que não tenho o exclusivo. Bom, vamos ver. Terminei 17 anos a faculdade, Engenharia Eletrotécnica no Técnico, e fui fazer um estágio de curta duração, tipo daqueles de verão, na Philips em telefones móveis. Eles tinham uma fábrica que estavam a tentar entrar num negócio e depois acabaram por não fazer telefones. Mas foi uma experiência industrial de curta duração, mas que foi muito importante para me abrir um conjunto de horizontes. Depois voltei para cá, tive 2 anos a fazer investigação no INESC, também comunicações móveis,
mas o tempo de comparação, e por isso a importância deste estágio lá fora, o tempo de comparação fez com que eu não me sentisse bem no ambiente que na altura a Inesc tinha. Hoje não sei se será diferente. Mas havia uma certa falta de competitividade, de garra que eu senti lá fora e que aqui na altura, e estávamos no início de 90, 93 ou 94, por aí, não senti no Inesc e, portanto, saí e optei por uma carreira de empreendedorismo, mas não foi propriamente uma opção minha. Quer dizer, eu acho que foi um empreendedorismo que escolheu, mas pelas mesmas razões que a Vera. Eu tinha tido uma equipa muito interessante, muito desafiante no técnico e naqueles 2 anos eles tiveram a fazer coisas distintas, mas mantivemos contacto e íamos partilhando algumas insatisfações com os locais onde estávamos a trabalhar e, por outro lado, com uma data de ideias de coisas giras que se podiam fazer. E o mercado, na altura, na década de 90, e sobretudo aí a partir de 93, 94, estava a abrir muito. Para vocês terem uma ideia, eu não sei os anos agora com rigor, mas imaginem, em 93 a Telepac começou com a oferta de dial-up à internet, portanto a internet comercial apareceu, e em 94 apareceu o primeiro operador móvel, GSM, antes disso havia analógico. Portanto, estamos a falar assim em 2 anos seguidos, em que num ano apareceu a internet e no outro a telefonia móvel. Para vocês perceberem o que é que isto significa, do ponto de vista de nos de atividade, de ecossistema económico. Bom, foi uma década muito interessante e de facto, com este conjunto de colegas que nos desafiaram e que tinham ideias interessantes para produtos nestas áreas, nós fizemos uma companhia e foi uma companhia bem-sucedida, apesar de, hoje, olhando à distância, nós temos tido um custo de oportunidade enorme. Ou seja, podia ter sido muito mais bem-sucedida. E só foi bem-sucedida por um motivo, porque de facto o mercado estava a abrir muito e, portanto, quer dizer, um tipo quase sem saber ler nem escrever, enfim, convinha saber alguma coisa de engenharia, mas sem ter grandes capacidades de gestão, marketing, vendas, administração, etc., mesmo assim conseguiu ser bem-sucedido, porque o mercado consumia tudo aquilo que nós tínhamos para produzir. E, portanto, tivemos uma boa década, culminou com uma venda no final de 99, início de 2000, numa holding que estava a criar um grupo tecnológico forte, e depois a história é semelhante à do Paulo, porque apareceu final de 2000 e início de 2001, em que tudo isso começou a ser menos interessante do ponto de vista dos investimentos acionistas, porque já não era possível colocar em bolsa, ou menos interessante, e, portanto, o grupo fragmentou-se. Aí houve um exit para nós, houve uma saída, encontramos uma empresa americana, mas o capital era mexicano, pertencente à terceira maior cimenteira do mundo na altura e agora a segunda maior cimenteira do mundo, e que tinha crescido durante uma data de anos através de um enfoque muito grande em gestão e com alavanca tecnológica, e que por isso fazia investimentos muito grandes em tecnologia. E, portanto, essa holding tecnológica comprou-nos e nós passámos durante 3 anos numa corporation, portanto, numa vida multinacional, que para nós foi uma escola de processos. Até aí tínhamos estado sempre em empresas sem processos, não é? Empresas pequenas, empreendedoras, sem grandes processos. Portanto, aí foi uma escola de processos. Entretanto, às vezes o empreendedorismo é um bocadinho como um tubo de dentífrico em que a pessoa depois de apertar já não consegue voltar a pôr para dentro e, portanto, foi isso que aconteceu. Eu comecei a ficar insatisfeito. Apesar da multinacional era fantástica e uma boa escola de gestão, inclusive, portanto, aprendi imenso. Mas comecei... Basta apanhar-se um patrão, um chefe, que o tipo não reconhece como sendo a antítese daquilo que a Vera diz. Portanto, a Vera falou em muitas decisões que tomou porque reconhecia no chefe, no resto da equipa, mas também no chefe, um tipo competente, um tipo com quem ia aprender, etc. Quando nós não estamos nessa situação, é exatamente o inverso. A pessoa começa-se a perguntar, caramba, mas porquê é que eu estou na grelha a noite toda quando a seguir entrego o trabalho de manhã, o gajo nem sabe reconhecer ou apreciar ou valorizar o que ali está, etc. Começam a aparecer uma data de perguntas onde a nossa felicidade começa a estar em causa, porque a pessoa começa a perceber que não é só o salário ou não é só uma perspectiva de carreira, é também, quer dizer, estou a desperdiçar o meu tempo. E isso começou a acontecer, e de forma que tive que tomar decisões sobre se saía e entrava noutra empresa do género, portanto, um percurso mais ou menos de carreira, ou se voltava ao empreendedorismo. E como eu tinha tido esta toolbox prévia de empreendedorismo, achei que valia a pena capitalizar. Lancei a Inoc em 2003, final, e é onde estou até hoje, e, portanto, um percurso de empreendedorismo. Hoje a Inoc começa a ser outra vez uma empresa internacional, não tanto por escolha, mas por via das necessidades, que é a mãe, enfim, de muitas das soluções.
A economia está, como vocês veem, aqui em Portugal e em vários países europeus e, portanto, nós virámos para a África, estamos em alguns países africanos. É para onde vou apanhar agora o avião e, por isso, vou ter que ser particularmente curto, mas, no fundo, assim, in a nutshell é isto. Eu dava-vos 2 takeaways só, porque eu não sei se vou ter tempo para as perguntas e respostas. E, portanto, olhando para trás, talvez para vos ajudar a decidir, eventualmente alguns de vocês têm questões sobre que tipo de escolhas é que serão mais acertadas para mim. Eu acho que há escolhas que nos fazem, não nós tanto que as fazemos, é muito um fruto de oportunidade das pessoas com quem nos cruzamos, etc, etc. Mas isto sugere então uma coisa, que é procurem diversificar as vossas oportunidades, a vossa rede de contactos, procurem diversificar, porque isto significa que vão maximizar a possibilidade de encontrar pessoas interessantes, desafiantes, em momentos onde vai surgir uma oportunidade. Portanto, muitas vezes são esses momentos que nos escolhem e não tanto nós, que de uma forma muito analítica, com uma árvore de decisão, escolhemos. Okay? E, aliás, isto da árvore de decisão é uma coisa engraçada, que é, se optarmos por esta via, sobretudo as pessoas mais left side, se calhar é a tentação que têm, reparem que há aqui um catch-22, que é, neste momento, vocês têm ainda poucos critérios, porque precisamente não têm a experiência que vos permite olhar em retrospectiva e dizer eu devo escolher mais isto ou mais aquilo. Neste momento não têm, e é agora que precisam. Portanto, talvez não seja o melhor dos instrumentos. Este é um takeaway. Segundo, muitas das nossas decisões são influenciadas, obviamente, pelo mercado. Por exemplo, neste momento é mais difícil ser empreendedor do que foi, por exemplo, na minha altura. Ou seja, como vos disse, na minha altura, eu não precisei de grande gestão para fazer uma empresa bem-sucedida. Hoje em dia, eu aconselho prudência. Eu não estou a dizer que é perigoso ser empreendedor, pelo contrário, acho muito bom ser empreendedor, mas se vocês quiserem lançar uma empresa, aconselhava alguma experiência prévia de gestão. Por exemplo, ingressem numa empresa do sector onde vocês sentem apetite por empreender e tentem aprender com essa empresa. Porque no início vamos sempre cometer erros. É melhor que esses erros sejam financiados por outros, em vez de serem financiados por nós. Ok? Portanto, 2 anos, desenvolvem à brava, aprendem à brava e depois mantêm sempre latente essa vontade de empreendedorismo e depois então empreendem. Okay? E, bem, já são 2 takeaways, parece-me que são suficientes. Muito bem. Renato, eu fico mais 5 minutos Muito bem. E depois, se não se importam. Ouviram aqui 4 histórias de vida de pessoas que têm mais 15, 20 anos do que vocês têm. Eu espero que isto tenha sido motivante para agora, para a parte fundamental, que é ouvir-vos a vocês, as vossas perguntas, as vossas inquietações, aquilo que vos passa pela cabeça e que nós possamos ajudar de algum modo a tentar desbravar. Mas antes disso eu tomei nota aqui de 10 temas que nós os 4 falámos e queria partilhar convosco, se calhar é mais fácil eu pôr-me em pé até para depois gerir a parte das perguntas e respostas. Há 10 temas que eu tomei nota aqui e que acho que são 10 takeaways que vale a pena vocês levarem para casa. Ninguém é capaz de se lembrar de 10 takeaways. Portanto, isto não vai resultar. Mas se cada um de vocês conseguir 3 ou 4 para pensar hoje à noite, já somos 4 pessoas muito felizes. Então, quais é que são estes 10 takeaways? Em primeiro lugar, felicidade pessoal, paixão por aquilo que fazemos. Eu farto-me de entrevistar gente que não é feliz. Ok? Estou farto de entrevistar gente que não é feliz. Pensem nisso. Pensem na vossa felicidade pessoal, na vossa paixão naquilo que fazem antes de tomar as vossas decisões. Segundo takeaway, como devem ter visto nós os 4, experiência internacional. Nós os 4 passámos anos fora deste país. Não há problema nenhum nisso. Margarida, tu não és para aqui chamada. Estamos todos cá. Não há problema nenhum nisso. O mundo é global, muito mais global hoje ainda do que quando nós decidimos na altura ir para fora. Terceiro... Paulo, deixa-me só fazer um comentário. Eu tenho que aproveitar nos próximos 5 minutos que estão embora. A propósito disso da globalidade, só vocês terem uma ideia. Eu, quando lancei a primeira companhia, procurei algum financiamento seed e o universo era aqui, era Lisboa. Era falar com 2 ou 3 capitais de risco ou business angels. Era aqui. Hoje, eu vou acompanhando empreendedores pela tal rede de contactos que vou desenvolvendo
E eles vêm falar comigo e dizem assim, sabes, estamos a pensar em lançar uma ideia, já falámos com este e aquele Venture Capital, e são todos em Silicon Valley. Os caras apanham um avião, vão de Silicon Valley, chegam lá, vão às incubadoras, vão à Y Combinator, vão à Mass Challenge, inscrevem-se na Mass Challenge. São 500 euros na British Airways. E $70 por noite num hotel simpático. Terceiro takeaway, muito na base do que o Renato acaba de dizer, arriscar sem medo. Se estiverem demasiado confortáveis sentados nessa cadeira, estão mal. Arrisquem. Façam coisas diferentes. Quarto takeaway, a importância de trabalhar com os melhores. A importância de trabalhar com as pessoas certas, com uma equipa de qualidade, como vimos aqui, time and again, é fundamental. Quinto takeaway, pluralidade de competências, pluralidade de experiências. Estes 4 exemplos que estão aqui são pessoas que todos nós mudamos de carreira mais que uma vez. Não há problema. Desenvolvemos um conjunto de competências que nos permitiram fazer isso. E isso é que foi importante. A parte que fizemos quando estivemos do vosso lado nas universidades foi desenvolver competências. O facto de sermos de economia ou de eletrotecnia ou de telecomunicação não interessa. Isso é um conjunto de competências para podermos fazermos coisas diferentes. Sexto takeaway. Saber trabalhar em situações adversas. Resiliência. Também qualquer um de nós falou das coisas que não correram bem. Não há problema. Há montes de coisas que correm mal. Mas o que é preciso é ter a resiliência para depois a seguir fazer bem. Sete takeaway. Saber tomar, eu gostei muito dessa, saber tomar as decisões por si. Ouvir os outros, fundamental, mas no fundo, há cá uma intuiçãozinha cá dentro que nos ajuda sempre a tomar a decisão. E, sobretudo, na dúvida, tomem a decisão. Porque mais vale tomar uma decisão errada do que não tomar. Próximo ponto, diversidade. Flexibilidade para integrar projetos diferentes. Ter essa flexibilidade para, como a Vera, cheirou-lhe que havia ali um projeto interessante e ter a flexibilidade para ir para lá. Sem problemas. Nono ponto, também devem ter reparado, foi mais subtil, mas devem ter reparado que qualquer um de nós tivemos momentos em que tivemos de parar. Parar para pensar a nossa carreira. Parar para pensar o que é que queríamos fazer a seguir. E às vezes estamos tão empenhados no dia-a-dia que nos esquecemos de parar. 10º ponto, acreditar. Acreditar no projeto onde estamos, acreditar em nós, acreditar no que vamos fazer a seguir. E com estes 10 takeaways, gostávamos agora, sobretudo, era de vos ouvir a vocês. As vossas inquietações, as vossas perguntas, estejam à vontade. Força! É melhor. Assim ouve toda a gente. Relativamente a uma experiência internacional, eu tenho alguma curiosidade relativamente a isso. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, qual é a maior dificuldade e, em segundo lugar, o que é mais desafiante numa experiência, no contacto com uma nova equipa de pessoas que, no fundo, não são das nossas origens, não têm o nosso sangue, entre aspas. Fantástica pergunta. Eu ia colecionar 3, mas com essa já não coleciono nada. Quem é que quer... Quem é que quer... Olha, se calhar eu começo e depois tenho que abandonar, portanto, aproveito, é a única que responde. Bom, eu acho que a resposta está na pergunta, não é? Que é, ou pelo menos uma parte importante, é gente que não partilha do nosso sangue e, portanto, tem uma visão diferente do mundo, tem hábitos culturais, sociais, etc., distintos, e por isso é uma aprendizagem que não é apenas no plano profissional estrito do saber fazer, se bem que aí também, mas é mais amplo do que isso. E, portanto, desde logo eu diria que isso é
que isso é talvez um dos maiores contributos. Bom, sem teorizar assim muito, enfim, podia-se falar aqui de Hofstede e das 5 dimensões diferentes em que ele avalia os povos, e só por isso é interessante perceber que há pessoas que pensam de facto diferente de nós, quase que estão codificadas de maneira diferente, mas quer dizer, isso desde logo. Depois, porque, penso ao contrário, porque não? Porque não? Quer dizer, porque não colecionar mundo? Porque não... o que é que me leva a querer ficar apenas aqui, quando há tanto mundo para ver, e não estou a falar de uma perspectiva turística, estou a falar em, efetivamente, ver, não é conhecer o guia turístico ou o tipo do hotel. É conhecer as pessoas, é conhecer os colegas de trabalho, é perceber os hábitos deles. Eu acho que isso é riquíssimo. E é transformador. Eu acho que é de outras coisas que, uma vez experimentando, tu já não queres voltar atrás. Ficas viciado nisso. O que é mais desafiante no meio disso tudo? O que é mais desafiante? Bom, vamos lá ver. O que é verdadeiramente desafiante é um sentido de integração. É tu chegares a um sítio que te é muito diferente, onde às vezes, em certos sítios, até a dificuldade da língua tens, e, no entanto, conseguires ser aceito como um igual. Isso não é muito diferente de uma qualquer outra empresa, onde tu também precisas de encontrar o teu espaço e o teu reconhecimento. Simplesmente lá, entenda-se, noutro sítio, com redobradas expectativas, porque vais para um sítio que te é diferente e, portanto, não partilhas da tal culturalidade que todos os outros têm por aí fora, não é? Mas, por exemplo, há sítios onde o facto de ser internacional é perfeitamente natural. Tu vais trabalhar para uma empresa do Nova Iorque, por exemplo, o que é difícil é encontrares um nova-iorquino. Agora, seres colega de um indiano, seres colega de um francês, de um sueco, isso é normal. Difícil é encontrares um tipo que tenha nascido ali, ou em Nova Jersey. Estou a exagerar, mas percebes? Ou seja, há sítios onde são melting pots. O facto de haver uma cultura muito internacional é perfeitamente normal. E aí não tens qualquer espécie de diferença por seres de fora, não é? Outros sítios mais conservadores, sentes-te diferente, mas o desafio é precisamente conseguir ser aceito. Eu diria. E tu próprio, estando fora, também estás muito mais predisposto a conhecer e a abrir-te. Porque se estiveres aqui, no meio do teu grupo de amigos de sempre, vais para o escritório a trabalhar, chega ao final do dia e voltas para casa para ter com os teus amigos. E ao fim de semana é com eles que convives. Se estiveres fora, num sítio destes, a tua predisposição para te dares com os colegas que conheces e com os amigos dos colegas é muito maior, porque tu próprio estás sozinho, não tens outras coisas que te chamam e, portanto, de repente integras-te com uma facilidade absolutamente inesperada. Por isso, há, de facto, o tema da língua, mas estando à vontade com isso, acho que a nossa predisposição, estando fora, sozinhos, também é muito maior para nos integrarmos do que se ficarmos aqui, no nosso meio, com os nossos familiares e amigos. A maior dificuldade é partir. A partir daí não há dificuldade nenhuma. Eu conheço 60 países e já trabalhei numa dúzia deles. A capacidade dos portugueses de se adaptarem a uma nova cultura com elevado nível de sucesso é muitíssimo superior à de outros povos, por exemplo, alguns dos nossos aqui ao lado. Paulo, para não ir mais longe, isso é verdade até ao nível da classe menos preparada de trabalho. Exatamente. Se nós conseguimos ter uma capacidade de integração e de aceitação fantástica em gente que faz construção civil, o que fará em gente preparada? Tão simples quanto isto. Eu aqui dizia, acho que há que desmistificar a questão do ir para fora. Se quisermos, podemos pensar no ir da Covilhã para Lisboa, da Covilhã para o Algarve, ou quem diz da Covilhã, diz de Braga, diz de Vila Real. Eu também vim de Vila Real para Aveiro, tinha 18 anos, saí de casa dos meus pais, deixei tudo e deixei meus amigos. E fui para Aveiro porquê? Tinha uma universidade em Vila Real. Decidi porquê? Porque achei que era o melhor curso. Era o curso que eu queria. Agora, isto de ir para fora, o valor que se tem em retorno é tão grande que eu costumo dizer que é criminoso não pensar assim. Eu sou agressivo a pôr as coisas desta forma. E a questão de, às vezes, o maior desafio, às vezes nós temos um bocadinho de receio de e vou sozinho para um país que eu não conheço, onde não conheço ninguém. Eu vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando fui para a Inglaterra, no meu primeiro ano de doutoramento, um colega meu foi comigo, na altura. Acabamos por ir os dois em conjunto. Depois, no ano seguinte, quando decidi ir para a Holanda, fui sozinho. Adivinha lá quando é que me integrei mais depressa? Claramente na Holanda. Porque em Inglaterra eu tinha o meu colega que tipicamente andávamos tipicamente os dois, não é? Fui para a Holanda, fui sozinho, garanto-vos que ao fim de 2 semanas eu conhecia já um mar de gente,
E foi dos melhores tempos que eu tive da minha vida em termos de vida social e com as pessoas, porque a integração foi extremamente rápida. Porque, de momento, não tenho mais nada à volta, eu só tenho aqui que conhecer pessoas. Portanto, acho que é um falso problema de que vamos para fora, não conheço ninguém, vou ter problemas de integração. Nós temos uma enorme capacidade de adaptação. Eu lembro quando estava em Inglaterra, boa viagem. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Renato. Tinha um colega da universidade que eu lhes perguntava, para mim e para o meu colega, mas afinal vocês são de que área afinal? Porque nós, no fundo, damos um jeito quase em tudo. Portanto, o nosso jeito português que nós temos, e aqui tiro o jeito com uma palavra mais séria, que é a flexibilidade que nós temos e a nossa capacidade de reagir e de nos adaptarmos, eu diria que nós, em teoria, adaptamos facilmente em qualquer país. Agora, há culturas que nós adaptamos mais facilmente do que outras, sem dúvida alguma. Mas a questão é, não tenham medo, não tenham receio, porque eu digo no limite o pior que pode acontecer, vocês apanham o avião de volta a passar 3 meses. Ok? Portanto, isso é o pior que pode acontecer e não há mal nenhum nisso. Também se acontecer. Eu não conheço nenhum caso até hoje. Conheço muitos, mas nunca vi ninguém que voltasse para casa e que não se deu bem. Portanto, eu só quero referir que o grande valor que se tem quando vamos interagir com diferentes culturas, outras formas de pensar e os valores que vamos partilhar, eu acho que isto é impagável. E, sobretudo, na fase da vossa vida, eu só recomendo que o façam. Os programas Erasmus, os programas que há de bolsas de doutoramentos, de empresas, de empreendedores, enfim, sei lá, há grandes oportunidades. Agora, é preciso ter vontade. Esse é o número 1. Atenção que o primeiro mês é sempre difícil, quer lá fora, quer cá. Okay? O primeiro mês, quando se entra num emprego novo, seja quando saem da faculdade ou quando mudam mais tarde, eu mudei várias vezes, como viram pela minha história, o primeiro mês é sempre péssimo. Vamos cheios de entusiasmo, mas temos dificuldade sempre em nos integrarmos logo, vamos com expectativas que nem sempre são preenchidas, sentimos sempre um bocadinho excluídos da dinâmica do resto do grupo, mas é um mês. Ao fim do mês, vocês já nem se lembram da mudança. Mas vamos colecionar aqui algumas perguntas, por favor.